Romanos capítulo 5, verso 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, que nessa hora o nosso professor, o Espírito Santo, que habita em nós, que está no nosso meio, Ele que é o autor dessa palavra, Ele venha mesmo, Pai, falar aos nossos corações. Somos necessitados do Senhor, precisamos muito, Pai, porque dependemos totalmente de Ti. Então, nos ajuda cada professor dessa escola bíblica dominical, que tem mesmo a responsabilidade do ensino da Tua palavra, que ela venha mesmo cheia de graça, de verdade, e assim, Pai, venha de encontro com cada necessidade nessa manhã. E assim, Pai, a Tua igreja aqui reunida receba a edificação, o fortalecimento da nossa fé. E se há entre nós uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto, Senhor, que ainda não tem a salvação, a justificação, o Senhor que é o autor da mesma, dá conforme, Pai, conforme a Tua vontade. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor mesmo faça uma obra especial numa vida aqui nessa manhã. Então entregamos cada um as nossas vidas em Tuas mãos. Aceita a nossa sincera gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, estamos
no capítulo 5, essa carta maravilhosa, tão especial, uma carta de instrução para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo tem nos ensinado, nesse capítulo 5, o tema central é a justificação pela fé, e pela fé somente em Cristo Jesus. Um Deus santo, um Deus justo, mas que justifica o ímpio, o iníquo, o pecador. E isso é uma obra mesmo única de Deus, e nós somos privilegiados, porque pela fé nós recebemos a justificação dos nossos pecados, de uma forma em que ele diz assim, ele se tornou justo e ao mesmo tempo o justificador daqueles que creem em Cristo Jesus. E essa justificação, ela é mesmo dada, né, de uma forma justa, não é nada de quebra-galho não, porque Jesus Cristo, ele veio e fez a justiça. A Bíblia diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, e na pessoa de Cristo, ele mesmo é o autor da justificação, porque ele cumpriu tudo que era devido à justiça de Deus, na pessoa mesmo do Salvador. Ele veio a esse mundo, e ali na cruz do Calvário, ele pagou o preço exigido, né, pelo pecado. Nós não temos nenhuma dúvida disso, e o apóstolo Paulo deixa bem claro. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus aceitou esse sacrifício, o pagamento, o preço mesmo que foi alto. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi dada em resgate das nossas. E Deus assim aceitou, né, esse sacrifício, porque Ele não deixou Jesus Cristo na morte, mas Ele o ressuscitou dentre os mortos, e está vivo, e vive à destra de Deus. Por isso que no final do capítulo 4, o apóstolo diz assim, né? Ele imputa, Romanos 4, 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a obra é completa e Deus imputa, né, àqueles que recebem pela fé o nosso Senhor como único e suficiente Salvador. Então Paulo chega no capítulo 5, ele atesta, né, agora justificados, pois, mediante a fé. Então é isso que nós estamos vendo, que agora, né, os benefícios, os privilégios, as bênçãos que a justificação traz àqueles que são mesmo, naqueles que é imputado essa justiça de Deus. Então, nós temos coisas preciosas, né, maravilhosas, bênçãos, privilégios, e aqui Paulo, ele vai mostrar isso, né, todo o capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé. E nós vimos também que essa justificação é tão somente pela fé, não é nada do homem, não é nada de que o homem possa fazer para ser justificado, é somente pela fé, porque é pela graça de Deus que nós recebemos a fé. Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é de mim nem de você, mas é um presente de Deus, mas custou um alto preço, né, a nossa justificação.
a vida de Jesus Cristo. Então, é mediante a fé que nós recebemos a justificação e os benefícios que ela traz nas nossas vidas. Então, irmãos, é uma manhã de alegria, né? De sabermos os privilégios que nós temos. E devagarinho nós temos mostrado aqui. Então, Paulo diz, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos. E a primeira coisa que nós vimos é paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, a paz de comunhão. Antes éramos inimigos de Deus, separados de Deus, né? Mas Ele fez a paz, quebrou a barreira da inimizade, a separação que havia com o sacrifício de si mesmo, e trouxe a paz agora, essa paz com Deus, a comunhão com Deus, antes inimigos, agora mesmo aproximados, amigos de Deus, pela obra de Jesus Cristo. Mas Paulo continua, na segunda coisa, ele diz, não só a paz com Deus, mas ele diz, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Segunda coisa, né? Agora acesso à graça de Deus pela fé. E nessa graça que nós estamos firmes, ou seja, a permanente, a manutenção da graça de Deus em nossas vidas. Essa graça que uma vez se revelou salvadora, né? A graça de Deus de justificar-nos a nós, mas principalmente essa graça que nos mantém, a manutenção, a firmeza mesmo da nossa fé, o nosso caminhar, o nosso proceder. Mas Paulo continua, né? Não só a paz com Deus, a manutenção da nossa fé pela graça de Deus, e ele diz, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança da glorificação, aquilo que nós vamos ainda receber, né? Um novo corpo, a transformação do nosso corpo e uma nova habitação. Essa bendita esperança que é a certeza que nós vamos receber uma nova habitação, né? A glorificação dos nossos corpos, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E continua, chega no verso 3, Paulo diz, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos. E aí Paulo fala de tribulação, né? Nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí vimos nesses últimos estudos, até nos alegrar, né? Nos gloriar, nos jactar em tribulação, em provação, e também nós vimos em correção, tudo isso, né? Por quê? Porque tem um propósito nas nossas vidas. E Paulo diz aqui, olha, sabendo que a tribulação, ela produz, né? Traz mesmo, tem um propósito na vida do crente, na vida do salvo, ao passar por isso. E aí ele diz, né? Ela produz a perseverança, que é a paciência, ela produz a experiência e ela produz a esperança. Então, o propósito das tribulações, das provações e das correções na vida do salvo, na vida do crente em Jesus Cristo, é mesmo que ela produz, né? Ela produz a paciência, a perseverança, a experiência e a esperança. E continua ainda mais, né? Os benefícios da justificação. Ele diz, verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, nos foi concedido, nos foi dado. O amor de Deus, agora
habitando em nós, né? A prova do amor de Deus em nossas vidas é que o Espírito Santo habita em nós. E aí Paulo diz, né? Mostra isso, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele morreu ao seu tempo pelos ímpios, e dificilmente alguém poderia morrer por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é uma bênção, né? Saber que o amor de Deus não ficou só numa declaração, mas ele demonstrou e provou e está conosco, habita em nós através do Espírito Santo. Então, bênção sem medidas, né, irmãos? A comunhão com Deus, a presença da manutenção da graça de Deus, a tribulação, a provação, a correção, como prova do amor de Deus para o nosso crescimento. Agora, a demonstração do amor na presença em nossas vidas. E ele continua, né? Mais ainda, olha, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira vindoura. A ira que vai vir, né? A libertação, já livres dessa ira vindoura. E nós falamos disso. E finalmente, Paulo termina assim, né? Porque, verso 10, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É diariamente, né? Nós estamos sendo salvos. E aí Paulo continua, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então são privilégios, benefícios que os justificados por Deus têm agora, né, irmãos? Mas Paulo aqui, ele ainda continua. E sabe, irmãos, ele para e ele faz agora um portanto. E semana passada nós assim vimos, né, esses benefícios, esses privilégios. Mas Paulo quer, irmãos, que nós tenhamos compreensão. Cada vez mais possamos compreender, né, o que somos, o que temos, e ele enfatiza, né, essas verdades, porque é importante na vida do salvo por Cristo Jesus, na vida dos justificados. E, assim, ele volta a repetir, né, esses privilégios que nós temos, porque, irmãos, é a base da nossa fé, é a base da nossa vida, a vida do justo, a vida do justificado, assim, diante de Deus. Nos gloriar, nos alegrar, não porque nós somos melhores do que outros, não. Nós não somos merecedores, não, mas nós já temos. Nós temos que valorizar isso. E Paulo aqui, ele mesmo enfatiza para a igreja de Jesus Cristo. E continua, porque ele quer aplicar na nossa vida para fortalecer muito mais ainda, porque é um risco muito grande, né, de nós nos acomodarmos, nós nos esquecermos daquilo que nós já temos. Então, é interessante que ele volta, né, a fazer uma repetição, assim, numa conclusão que ele vem trazendo, né, o Paulo, na sua carta, no esboço que ele fez, ele vem trazendo esses pontos, aí chega aqui, ele repete como uma conclusão, enfatizando o que ele já tinha dito anteriormente.
Então ele volta aqui, ele diz, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo vai repetir novamente, né, como numa conclusão de uma mensagem, porque a partir do capítulo 6, ele vai falar de um assunto que é a santificação. Mas a santificação, ela depende na nossa vida, né, da justificação. O santo, o santificado, para ele continuar nesse processo, ele tem que ser primeiramente justificado. Então Paulo faz questão de enfatizar isso, ele vai tratar a partir do capítulo 6. Mas ele diz aqui, né, portanto, assim como ele vai fazer aqui uma comparação da nossa condição anterior, a nossa condenação e a nossa atual, a justificação pela fé em Cristo Jesus. E ele vai mostrar aqui, né, estabelecer um contraste com dois homens. O primeiro Adão, nós lemos aqui na passagem, e outro homem, Jesus Cristo, que a Bíblia identifica como o último Adão. Então, o primeiro Adão e o último Adão. Vai fazer uma comparação desses dois, o ato de cada um, a sua atitude, a ação de cada um e as consequências que cada um trouxe a nós através desses atos deles, né? E mostrar e fortalecer mesmo aquilo que ele estava dizendo, né? Então, ele diz assim, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A comparação, primeiramente, com o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, o seu ato mesmo, a sua atitude, a sua ação diz que, olha, por um só homem entrou o pecado no mundo. Sabe, amados, isso nos remete ao princípio. Nós só vamos entender o que aconteceu se nós voltarmos lá para o início, né, da Bíblia, onde Deus revelou a nós verdadeiramente o motivo, o que aconteceu. Porque você vai encontrar nas filosofias humanas aquilo que os homens têm dito, que a Bíblia ela é um conto, é uma ficção. O homem não foi criado por Deus, o homem veio de uma evolução, coisas que é difícil até acreditar, né? Mas quando se trata em relação às coisas espirituais, a Bíblia, ela é a fonte, é a revelação onde nós vamos entender o que realmente nós somos e o que aconteceu. Não tem aonde nós irmos, né, em outro lugar, senão na palavra de Deus. E Deus mostra aqui, olha, por um só homem entrou o pecado no mundo. E lá em Gênesis, no capítulo 1, nós sabemos que o Senhor Deus, o Deus Criador do universo, dos céus, da terra, de tudo, de todas as coisas. E chega aqui no capítulo 1 e no verso 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra
que fizera como Criador. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E nós sabemos que esse Deus santo, perfeito, criou tudo, não é, perfeitamente bem. E sabemos também que criou o homem, a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E colocou os dois ali no paraíso, sinônimo mesmo, né, da perfeição, da comunhão com Ele, de bênçãos. Mas deu liberdade a esse homem, né, deu a livre escolha, o livre arbítrio. E assim, irmãos, também deu responsabilidades, porque chega no capítulo 2, né, no verso 15, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deu liberdade a esse homem, mas também Deus deu responsabilidades, né, a esse mesmo homem. E tinha, amados, perfeita harmonia. A criação estava sob o seu domínio, né, tudo mesmo em perfeita harmonia. Mas o que aconteceu? Diz aqui no capítulo 3, olha, mas a serpente, e nós sabemos que essa serpente, né, a antiga serpente, a Bíblia identifica como o dragão, o diabo, o Satanás. A antiga serpente, ela mesmo, o diabo entrou, né, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim, semeando dúvidas, né, em relação à palavra de Deus. É assim que o diabo, irmãos, ele ataca mesmo. Primeiramente, ele semeia dúvidas na sua mente, no seu coração. Então, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então veja o que a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, o diabo agora ele nega, né? Ele nega a palavra de Deus e apresenta mesmo aqui a tentação à mulher. Diz ele, olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí a Bíblia diz aqui, irmãos, vendo, né, a concupiscência dos olhos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, quando o apóstolo Paulo diz lá, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E aqui está a história de como o pecado entrou no mundo. Um mundo perfeito, não é que não havia pecado, ou seja, essa palavra entrou é como assim, inundou, né? Aquela coisa abriu a brecha. E aí, irmãos, aconteceu realmente uma desgraça, né? Uma coisa terrível. Então, dessa forma, é a explicação
de como mesmo o pecado aconteceu, a origem do pecado em toda a criação. E nós sabemos que verdadeiramente o autor do pecado é o diabo, é Satanás. O pecado iniciou lá no céu, quando ele mesmo quis tomar até o trono de Deus. E veio, né? E ele conseguiu aqui, irmãos, penetrar, né? Invadir até a criação de Deus. E conseguiu, porque ele, vamos dizer assim, venceu, né? Tomou a autoridade que Deus tinha dado ao homem, e assim ele conquistou, e inundou mesmo toda a raça, e as consequências terríveis disso, porque o Adão, a ele foi dado a responsabilidade. Deus mesmo deu a ele, né? Se você ver aqui no capítulo 1 de Gênesis, no verso 28, 27, olha, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, e isto vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhe será para mantimento. Então Deus deu a esse homem, né, toda a autoridade, e o diabo mesmo conseguiu tirar dele, né, do homem, essa autoridade. Então, consequências terríveis, a queda, a separação mesmo. Então, volte lá, quando diz assim, né, o Paulo está falando da condenação, Romanos 5,12, ele diz assim, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a condenação, porque Deus, né, deu uma sentença. Nós vimos lá, ele disse, olha, de toda árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não podes comer, porque no dia em que comeres, que certamente morrerás. Então veio uma punição. Então, quando Paulo diz, olha, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e foi dessa forma, ele continua, né? E pelo pecado, a morte. Veio a punição, né? A condenação. E temos que voltar novamente para Gênesis capítulo 3, e vem aqui, né, a certeza da punição. Chega no capítulo 3, o verso 8, depois que eles caíram, desobedeceram, pecaram contra Deus, diz aqui, olha, no verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. A primeira atitude, né, foi se esconder de Deus. E é isso que o pecado faz, né? Ele não só separa de Deus, mas nós procuramos nos esconder de Deus, esconder a nossa culpa, né, o nosso pecado. E aí Deus veio atrás, né? Olha, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem, né? Olha a atitude dele. Botou a culpa na mulher, né? A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Interessante, irmãos, né? Essa é a atitude normal do homem, sempre botar a culpa no terceiro, no próximo, no outro. Não reconhecer que ele é o culpado, né? E Adão foi o culpado, sim, porque a Bíblia mesmo diz e nos revela que Deus deu essa ordem a ele. Ele era o cabeça, não é? A ele foi dado. Não, Deus ainda não havia criado a mulher, não, quando ele chamou Adão. Diz, olha, deu essa responsabilidade a ele, depois que veio a Eva, não é? E ele, com certeza, transmitiu essas verdades a ela. Mas a responsabilidade era dele. Mas veja o que o pecado faz, não é? Não, botou culpa em Deus. Quis fugir da sua responsabilidade. Mas Deus diz aqui, né? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: ah, Senhor, foi a serpente que me enganou e eu comi. Transferiu, né? Novamente a responsabilidade para outro. É uma atitude mesmo do homem pecador. E então o Senhor Deus disse à serpente. E aí vem, irmãos, começa mesmo a punição, né? A condenação. Porque Paulo diz lá, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E nós vamos ver aqui essa punição, as consequências desse ato de Adão. Primeiramente, né? Nós vamos deixar por último a morte, mas o que aconteceu logo de imediato, né? Deus disse aqui, olha, então disse a serpente ao diabo, a Satanás: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. A sentença, a punição. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lembra que aqui Deus está falando do último Adão, né, de Jesus Cristo, é a promessa, que o primeiro Adão desobedeceu e entregou a autoridade ao diabo, né? Então ele está dizendo aqui, olha, que vai ter uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente. Este te ferirá a cabeça, e nós vamos ver mais adiante, né, que Jesus feriu a cabeça de Satanás lá na cruz do Calvário, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o diabo ficou mesmo inimigo, né, perseguindo, enfim. Então, a sentença ao diabo. Mas veja a mulher, disse aqui, disse Deus à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Não é a sentença de Deus para a mulher. É bem claro aqui. E veio para Adão, né? E a Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa.
ou seja, punição, né, as consequências para a terra, para toda a criação, diz aqui. Maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então veja, irmãos, punição, né, as consequências desse ato para o diabo, para a mulher, para a terra, e agora para o homem, né? Ele diz, olha, no verso 19, no suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formados, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então Paulo diz lá, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e nós estamos vendo como ele entrou, né? E pelo pecado, agora sim, a morte, né? E as consequências que nós mostramos aqui, mas o principal aqui, a morte, né? E essa morte aqui, irmãos, Paulo está tratando, a Bíblia está dizendo que é a morte física. Mas não a morte aqui, vamos pensar como separação, né? Então, o que a morte trouxe, essa morte que não existia, né? Mas ela é a consequência do pecado, desse ato de desobediência, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? E quando o homem pecou, ele desobedeceu e veio imediatamente, né, o salário, a punição, e a morte não passou mesmo a existir. E pense como separação. Então, quando o homem caiu, quando ele desobedeceu, primeiramente veio a morte espiritual. Foi perdida a comunhão, a união que o homem tinha com Deus. Foi quebrada. Houve mesmo uma morte espiritual, a separação, a perda da comunhão, a inimizade com Deus. O homem passou a ser um inimigo de Deus, um rebelde, um desobediente, nesse exato momento da queda, né? A separação espiritual, a morte espiritual. A segunda separação está aqui. O homem passou a ser a morte física, a morte desse corpo. Ele foi criado, nós aqui dá para se entender, né? O homem para ser imortal, fisicamente falando, mas com a desobediência, Deus diz, olha, tu vais voltar ao pó. A morte física, a separação do corpo, né, com a alma, ou seja, essa morte física que nós enfrentamos, ela é real. E assim como diz lá Paulo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e foi dessa forma, assim também a morte passou a todos os homens. Essa separação de Deus, primeiramente espiritual, perdemos a comunhão. Depois a morte física, né? A morte natural. E uma pior ainda que a Bíblia diz, a morte eterna. A segunda morte, que a Bíblia trata como o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, aonde aquele que está mesmo condenado já, né, vai enfrentar. A espiritual já é mesmo de nascimento, nós vamos ver mais adiante, né? Essa natural é uma realidade na nossa vida, é real, e a futura, a morte eterna, a segunda morte. E nós sabemos, a Bíblia mostra que é a separação eterna de Deus, onde Deus vai pegar o diabo,
a trindade do inferno, a besta, né? O falso profeta, o diabo Satanás e os seus anjos, e vai lançar nesse lago que arde com fogo e enxofre, que a Bíblia diz é a segunda morte. O inferno vai ser lançado lá, né? A morte vai ser lançada lá. Irmãos, todos aqueles que desobedeceram a palavra de Deus, consequências terríveis. Então, a separação. Volte lá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, Paulo diz assim, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Irmãos, essa é a realidade. E nós precisamos, Paulo aqui faz questão de enfatizar, né? Como entrou o pecado no mundo através de Adão, o primeiro da raça, né? E pelo pecado, a morte. E aí ele continua, né? Assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, nós já recebemos, né, como herança, somos herdeiros já de uma união caída, contaminada, já mesmo desgraçada pela desobediência do responsável pela raça. Então, nós já nascemos, né, como herdeiros, como filhos da desobediência, filhos mesmo da ira. O salmista colocou bem claro, né? Eu nasci em pecado e em iniquidade, né? Em pecado, mesmo me concebeu a minha mãe. Eu diria, é o privilégio que você traz, né? Já uma herança caída. E aqui diz a palavra de Deus que assim passou também a todos os homens, ou seja, o homem já nasce condenado, já nasce mesmo na iniquidade. E a prova disso, irmãos, é que nós praticamos pecado. As consequências disso, né, que nós vivemos em pecado. E por isso que Paulo diz assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então ele está fazendo essa recapitulação, né, daquilo que ele já tinha dito. Se você voltar aqui em Romanos capítulo 3, aliás, começa do capítulo 1, no verso 18, ele vai mostrar, né, que o homem é indesculpável, que o homem mesmo já está condenado, e tanto judeu como gentio, é só relembrar, né, o que nós tratamos. Mas chega no capítulo 3 e no versículo 9 ele diz assim, olha, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já demonstramos que todos, isso é importante, irmãos, todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Por quê? Nós acabamos de ouvir, né? Trazemos como herança, somos contaminados, uma raça caída, né? Todos estão mesmo debaixo do pecado, como está escrito. Aí nós vimos, né? Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um, a garganta deles é sepulcro aberto, a sua língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor diante dos seus olhos. Então mostra mesmo aquilo que nós somos, né?
demonstrando na nossa prática. E nessa situação, nessa condição, estamos já mesmo condenados, né? Aí Paulo diz assim, olha, os que sabemos, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Lembra que nós falamos, né? Calados, culpados. E visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então Paulo está mostrando, né, recordando aquilo que nós somos, irmãos, as consequências que nós recebemos. Por isso que ele diz, né, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A extensão do pecado em nossas vidas. E é importante falar, é imperativo, porque é isso que ele quer deixar bem claro, né, para nós nessa manhã. E ele continua aqui, né? Ele diz assim, olha, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então ele está dizendo da seguinte forma, né? Até o regime da lei havia pecado no mundo. A lei foi dada, nós lemos ainda há pouco e aprendemos, ela foi dada para avultar, para mesmo realçar o pecado. Pela lei de Deus veio o quê? O pleno conhecimento do pecado. Então, Paulo está dizendo, olha, porque até o regime da lei havia pecado. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ele quer argumentar o seguinte, olha, que alguém pode dizer, eu só sei que tem pecado porque foi dada a lei. Mas quando não tinha lei, não tinha pecado, né? Aí Paulo diz, de forma nenhuma. Ele diz, olha, no verso 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então a lei veio, né, depois, mas nós sabemos e também aprendemos que o homem é indesculpável diante de Deus, porque a própria consciência no coração de Deus, a revelação de Deus mostra um Deus santo, né? Se você ver aqui no capítulo 2, no capítulo 2 diz assim, olha, verso 12, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Não é? Então, de Adão até Moisés, não tinha lei, mas a lei estava mesmo na consciência do homem, né? Deus mesmo já havia revelado os termos da lei. É só ver, irmãos, né? Quando Caim matou Abel, ele não pecou? Ele quebrou o mandamento de Deus, né? Não matarás. Mas não tinha lei, né? Mas ele pecou diante de Deus. É o que Paulo diz aqui, olha, verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, a prova que o pecado
né, reinou, porque a morte, desde Adão até Moisés, é notório, né, é a consequência do pecado, da desobediência. Então é isso que ele está dizendo, olha, entretanto, volte lá, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. O que é isso aqui, né? Quando Adão pecou, Adão tinha a liberdade, o livre arbítrio. Ele pecou conscientemente, né? Ele desobedeceu a Deus. Então, diz aqui, olha, mesmo aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. A transgressão de Adão foi algo terrível, mas nós pecamos, né, porque nós já somos de natureza pecaminosa. O homem, lembra, não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele já nasce pecador. Então Paulo está dizendo aqui, ó, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Sabe, amados irmãos, aqui Paulo está começando a mostrar, né, fazer esse resumo das consequências da nossa condição, a nossa condenação que veio pelo nosso pai Adão, o primeiro Adão, o responsável pela raça, né? E tudo mesmo que envolveu o que trouxe. Mas no finalzinho aqui, quando ele vai falar e comparar com o outro Adão, o último Adão, né? Ele já mostra aqui coisas maravilhosas, né? O qual prefigurava aquele que havia de vir. Começamos a ver, irmãos, aqui a compaixão de Deus. Deus viu, né? A Bíblia diz a nossa condição. Deus viu como o homem estava. Teve compaixão, pena, misericórdia. E aí, né, irmãos, veio tudo que é a consequência disso, dessa grande compaixão, da misericórdia, do amor, da sua justiça, que a partir do verso 15 até o 21. E nós vamos assim nos fortalecer cada vez mais, né? Mas resumindo aqui, pelo primeiro Adão veio mesmo a condenação. E pelo último Adão veio a justificação pela graça. Mas é importante, né, nós sabermos nessa manhã a origem de como chegou até nós. Porque você vai encontrar aí afora pessoas negando essas coisas, né? Mentindo, inventando. Mas é dessa maneira, sim, irmãos, que nós temos que fortalecer a nossa fé. Sabendo, né, que esse Deus tão maravilhoso, ele teve compaixão de nós e trouxe Jesus Cristo. E eu termino aqui só para fechar aqui, olha, no verso 20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador. No final desse capítulo, Paulo está tratando mesmo da justificação pela fé. Aquilo que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos tirou da condenação para mesmo a justificação. E é importante, irmãos, ter isso como base, né? Porque vai fortalecer mesmo a nossa fé e a nossa caminhada. E eu termino nessa manhã até fazendo uma pergunta, né? Você já tem a justificação em Cristo Jesus?
já é um justificado por Ele. Se não, meu amado, você está ou em Adão, condenado, e a prova dessa condenação é a tua prática, é a tua vida, é a tua maneira de viver, é o teu agir. Condenado. Mesmo podendo dizer que acredita na Bíblia, acredita na palavra de Deus. O Paulo é bem prático, né? Essa é a exortação, é a confrontação. Você já é justificado realmente, então viva como um justificado, como um salvo por Jesus Cristo. Senão você está condenado. O diabo conhece as Escrituras. Ele está condenado. Mas se você já tem, irmãos, veja os benefícios, né, que nós estamos vendo nesse capítulo aqui. A justificação pela fé. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós, assim, nos alegramos nessa manhã, porque a Tua palavra nos revela quem o Senhor é. O Deus da redenção, o Deus da justificação. Esclarece, Pai, a nós nessa manhã, que o Senhor fez tudo maravilhosamente bem. E na pessoa do nosso pai, nossos primeiros pais, Adão, criou eles perfeitos, santos, em plena comunhão com o Senhor, com liberdade, mas também o Senhor deu a eles responsabilidade. Infelizmente, Pai, eles desobedeceram ao Senhor. Eles mesmos se rebelaram contra o Senhor. E veio a punição, a condenação. E o primeiro Adão nos deixou essa herança maldita, a perdição mesmo das nossas almas. Mas, Pai, nós temos visto que a Tua compaixão, a Tua misericórdia, o Teu amor para conosco, que o Senhor enviou o outro Adão, o último Adão, Jesus Cristo, que pelo ato de obediência, pelo ato de justiça, Ele mesmo nos deu a justificação. E nos ajuda, Pai, a andar agora como justificados. Nos ajuda, Pai, a realmente nos dobrar aos Teus pés, a confessar pecado em nossas vidas, a realmente, Pai, a pedir perdão. Nós que conhecemos a Tua palavra, tira, Pai, ira, discórdia, animosidade, coisas que é de condenados à perdição, não de justos, não de justificados. E assim, Pai, nos dá mesmo e que possamos experimentar, como temos visto, os privilégios, as bênçãos da justificação, a paz com Deus, a graça permanente, a manutenção, a bendita esperança, o amor que é derramado em nossos corações, até o fortalecimento nas tribulações,